Bom dia a todos que nos acompanham no canal Peter e Coutinho. Hoje, domingo, dia 19 de dezembro. O tempo vai passando. Não se esqueçam de compartilhar o nosso canal, de se inscrever, de acionar o sininho, comentar, olhar a descrição das nossas redes sociais, enfim. Acompanhem a gente para sempre estar informado sobre o tempo. E vamos agora falar sobre a semana que vai entrar. Aqui primeiro o que já aconteceu, o acumulado, a anomalia de chuva até o dia 19 de dezembro, e não temos o dado de hoje, domingo. Como pode ver, boa parte do país continua com chuvas abaixo do normal, principalmente o Nordeste, a parte aqui de boa parte de Minas, pedaços de São Paulo e praticamente todo o centro-oeste do país e várias áreas do norte. No sul, melhorou no Paraná, aqui no leste de Santa Catarina. Aqui até ontem ainda estava abaixo do normal, mas com a chuva que deu hoje, com certeza vai ficar acima. Só nessa região aqui de Maravilha, Chapecó, nas últimas 24 horas choveu mais de 150 milímetros, principalmente Maravilha. No Rio Grande do Sul também, aos pouquinhos, está começando a diminuir a chuva. Deve melhorar um pouquinho esse mapa, quem sabe no boletim de amanhã fique um pouquinho melhor em função da chuva que aconteceu de ontem para hoje. Mas de maneira geral, nós estamos em plena época de chuvas em boa parte do país e, como podem ver, a chuva continua muito irregular. Aqueles mapas de anomalia que a gente vem mostrando estão fechando. Eles sempre insistem em uma anomalia negativa nessa faixa aqui do país e isso vem acontecendo. Não é ausência de chuva, é chuva abaixo do padrão. Na temperatura, isso aqui é a temperatura dos primeiros 20 dias de dezembro. Como podem ver, a Argentina, o centro-norte da Argentina, o Uruguai, o oeste do Rio Grande do Sul, estão com temperaturas de normal abaixo do normal. Essa região aqui, vamos dizer assim, está menos quente. Faz calor tudo, mas abaixo do padrão, assim como o Paraguai. O Rio Grande do Sul está praticamente um dezembro normal, há um pouquinho mais frio aqui na parte oeste. Santa Catarina está de normal a um pouquinho acima. O Paraná também está de normal a um pouquinho acima, assim como Mato Grosso do Sul, mais quente que o normal São Paulo, sul de Minas e oeste do Rio de Janeiro. Aqui o país inteiro. Essa grande área aqui, coincidentemente, entre aspas, aonde tem chovido menos, está mais quente. Menos chuva, menos energia usada para formar as nuvens de trovada, mais energia para o aquecimento. Então as tardes ficam mais quentes. Então fica, por enquanto, o primeiro mês de verão, dezembro, está indicando o quê? Temperaturas mais altas que o normal nessa grande área aqui do país. Mais próximo do normal a menos aqui no sul. Aqui também no norte do país, onde tem tido uma certa regularidade na chuva, também está de normal abaixo da média. Vocês esqueçam, nunca vão me ver falar que amanhã começa o verão. O verão começou no dia 1º de dezembro. É dezembro, janeiro e fevereiro, independente do estado do tempo. É o verão que a gente chama de verão meteorológico. Na prática, tem áreas do país, como a parte norte do país, que é um eterno verão. Hora mais quente e seco, hora menos quente e úmido. Estações do ano bem definidas mesmo, é algumas áreas do Mato Grosso do Sul, partes do Sudeste e principalmente o Sul, onde realmente nós temos as estações do ano ao longo do período bem definidas entre verão, outono, inverno e primavera. Mas nunca começam no calendário. O calendário é só para mídia mesmo. Aqui é a previsão para amanhã, segunda-feira. Como pode ver, a Argentina, as áreas de produção da Argentina, a região aqui de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, a área aqui de Corrientes, nós tivemos o quê? Áreas com chuva e trovada, alguns temporais isolados que provocaram até granizo e vento, também aqui na província de Buenos Aires, Uruguai, por causa do ciclone que já está lá no mar aberto, teve vento forte, enfim, essa região aqui teve chuva e temporais no decorrer de sexta para sábado. O Rio Grande do Sul também teve. Agora, amanhã, o tempo seco domina toda essa região com o domínio de uma massa de ar mais frio e seca. O Rio Grande do Sul praticamente sem chuva, talvez alguma garoazinha, algum chuvisqueiro aqui no Chuí, alguma coisinha aqui na Serra Gaúcha e topo do Rio Grande e nas áreas coladas a Santa Catarina. Provavelmente mais na madrugada e início da manhã. Ao longo da segunda, o tempo melhora. Em Santa Catarina também, tivemos chuva forte aqui no oeste do estado, conforme a previsão minha e do Peter, e o aviso que a gente deu ontem, já no sábado. Tivemos volumes aqui de 100 a 170 milímetros em alguns locais, não foi em tudo.
Também choveu com uma certa intensidade aqui no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Catarina. Choveu também forte aqui no nosso estado e também tivemos algumas chuvas fortes aqui no Paraná. Amanhã ainda tem alguma instabilidade. Boa parte dessa chuva aqui deve acontecer entre domingo, final da tarde e noite de hoje, para madrugada, manhã de segunda. Temporais ontem pode dizer que foram pouquíssimos, fizeram muito alarde para pouca coisa. A maioria foi trovada forte e normal de verão, não houve nenhum estrago fora do padrão. Aqui no sul do estado, só Criciúma que teve algum problema de destelhamento pontual, foi uma trovada forte de verão. Tivemos algumas rajadas de vento forte aqui, teve uma aqui de 107, mas é uma área que não paga imposto para ter vento. Teve problemas no Vale do Itajaí, com alagamento, algum destelhamento, chuva forte em Rio do Sul, chuva forte ali na região do Presidente e a área de Victor Meirelles. Ali teve sim algum transtorno, mas muito mais em função do que já aconteceu antes. Essa região aqui exige ainda muito atenção no decorrer desse domingo à noite e principalmente ainda madrugada, amanhã de segunda. Não tanto pela intensidade da chuva, e sim pela situação que se encontra a região. Qualquer chuva de 5, 10, 15 milímetros em pouco tempo já é o suficiente para fazer um morro descer. Então, nessa área aqui do estado ainda pode ter alguma chuva mais significativa entre hoje à tarde e noite, domingo, ou madrugada, manhã de segunda. No decorrer da segunda à tarde e noite vai começando a melhorar em toda essa região aqui. É provável que entre oeste, serra e sul tenhamos algum sol no período da tarde. No Paraná também deve começar a dar uma melhorada aqui na parte do oeste e sudoeste do Paraná, aqui provavelmente entre a tarde e a noite. Mas ainda é um dia chato, principalmente para quem quer fazer tratamento, para quem está na colheita. Aqui também continua ainda atrapalhando a colheita da cebola, a recuperação dos danos no Vale do Itajaí, tratamento em áreas de milho, lavouras de batata, de feijão, soja e outras culturas de verão. Atrapalha também aqui a parte da condução normal da fruticultura. Aqui na nossa região também os tratamentos ficam com um certo risco hoje, domingo e segunda-feira, aqui na região de Fraiburgo, na área aqui de Palmas, no sul do Paraná também, para quem está em alguma colheita de batata, alguma coisa de feijão, ou já mesmo alguma colheita antecipada de fruta, é um dia assim meio chato amanhã nessas áreas aqui. E no Paraná como um todo, para quem quer fazer algum tratamento nas lavouras, também vai ser uma dificuldade grande. O ideal é deixar para terça ou quarta-feira. No Mato Grosso, pancadas isoladas de chuva. São Paulo, como podem ver aqui, ó, partes do leste de São Paulo, litoral pode ter chuva forte, muita atenção aqui na região da Baixada Santista, pode ter novamente temporais fortes ou chuva forte aqui na Grande São Paulo, que possa trazer transtornos grandes na capital paulista entre essa noite de domingo, noite de domingo ou madrugada decorrer de segunda-feira. No oeste divisa com o Rio de Janeiro, sul de Minas, alguma chuva isolada, mas atenção maior nessa faixa aqui, ó. Principalmente aqui em São Paulo, onde pode ter algum transtorno, algum temporal forte, especialmente na Baixada Santista, em relação a alagamento, encostas e alguns problemas mais graves pontuais. E aqui o acumulado para os próximos 4 dias. Como podem ver, as áreas de produção da Argentina, alguma coisinha isolada aqui na parte oeste de Córdoba, nada em Santa Fé, entre Rios, Corrientes, Uruguai também, talvez alguma chuvinha muito fraca aqui na área do sul do país, na província de Buenos Aires, alguma coisinha fraca aqui na região litorânea, pegando Mar del Plata, mas na maior parte da província tempo seco. Vamos ter o domínio de um ar mais frio. E aqui no Paraguai pode ter chuva forte, provavelmente uma parte hoje, outra parte talvez ali entre terça ou quarta-feira. Então, alguma coisa assim de chuva mais forte nessa área aqui do Paraguai. Aqui em Santa Catarina, todo esse acumulado aqui, basicamente 80%, 90% já aconteceu. Aqui também, uma parte é de hoje e amanhã. Aqui em São Paulo também, uma parte é de hoje e amanhã. Aqui em Minas, talvez entre terça e quarta-feira. Aqui para o Rio de Janeiro também algum risco de alguma chuva forte, provavelmente entre terça e quarta-feira lá no Rio. No Natal está indicando alguma chuva forte, depois a gente vai mostrar um pouquinho mais lá na frente, em algumas áreas de Minas, Rio e Espírito Santo. Aqui também, uma boa parte dessa chuva acontecendo entre hoje e segunda. E nas áreas de produção, como a gente falou, dessa região aqui da Argentina e Rio Grande do Sul, tempo seco. Essa chuva aqui também, boa parte dessa chuva que está aqui no Rio Grande do Sul já aconteceu. Aqui a anomalia para o Cone Sul nos próximos 10 dias. Como podem ver, continua indicando uma redução gradual da chuva
agora até o final de dezembro. E essa anomalia aqui, basicamente em função da chuva que está acontecendo hoje e amanhã, mas também pode até apagar isso aqui. Grande parte, aqui vamos ter um predomínio maior de dias secos até o final de dezembro. O Rio Grande do Sul e as áreas de produção da Argentina que sofrem mais com a chuva mais irregular. Amanhã vai fazer frio em algumas áreas aqui do Cone Sul, principalmente aqui na província de Buenos Aires. Nessa região aqui pode ter até alguma geada pontual, mínimas de 2 a 5 graus podem ser registrados nessa parte sul da província de Buenos Aires. Nas áreas de produção da Argentina, mínimas em média entre 10 e 15 graus, alguns pontos abaixo de 10. É frio. No Uruguai também, na faixa de 8 a 13 graus em boa parte do país. Aqui na Campanha, região de Bagé, Livramento, essa região aqui pode ter mínimas variando de 10 a 13 graus. Boa parte do Rio Grande do Sul com mínimas entre 10 e 15, aqui na Serra Gaúcha e Catarinense também. Aqui nessa região aqui, nessa área do estado e sul do Paraná, vai estar mais frio na noite de segunda para quinta. Então, muitos locais aqui as mínimas vão ocorrer à noite, mais baixo do que está indicando o mapa. Muitas áreas aqui poderão ter mínimas entre 10 e 14 graus bem no finalzinho da noite. No litoral também, amanhece abafado amanhã, mas esfria no final do dia à noite. Aqui o calor normal de sempre. No sul do Paraguai dá um alívio, no norte da Argentina também tem um alívio. Por sinal, essa semana vai ser uma semana com temperaturas mais agradáveis, né? Os próximos ali amanhecer de terça, quarta, quinta, sexta e outro fim de semana, vamos ter noites frias, principalmente aqui nos estados do sul, Santa Catarina mais ainda, e tardes mais quentes. Aqui à tarde de segunda-feira. Nós estamos no verão, é um padrão de temperaturas extremamente agradáveis. Friozinho aqui no Uruguai, friozinho aqui no sul do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, litoral catarinense. Nessas áreas aqui, mais em tons de azul, as máximas ficam em média entre 20 e 25 graus. Nessas áreas aqui, que nem a Grande Porto Alegre, de 25 a 28, vindo para cá também de 25 a 30 graus aqui. Aqui pontualmente pode passar um pouquinho de 30, aqui no oeste de Santa Catarina também, região do Itapiranga, um pouquinho acima de 30. Na Argentina como um todo, máximas aqui de 28 a 32 graus e ficando mais quente nessa área aqui da Argentina, mais longe do mar, uma área aqui um clima mais seco, aqui as máximas podem chegar a 34, 38 graus. Em São Paulo também faz calor, no Rio de Janeiro também faz calor, pode chegar a 35, 37 e depois vem aquela trovoada de fim de tarde e noite. No Mato Grosso do Sul, mais fresquinho aqui no sul e do meio do centro-sul para cima começa a ficar com uma tarde mais quente. Aqui a anomalia para os próximos 10 dias no centro-sul. Como podem ver, até o final de dezembro não está indicando nenhum calor excessivo, pelo contrário, um clima mais confortável, mais ameno. Ou seja, não é frio, é abaixo do normal, com noites mais frias e tardes mais agradáveis, não tão quentes, principalmente nessa faixa aqui dessa região, que pega Uruguai, parte da Argentina, Paraguai, o sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo e o sul do país. Atenção aqui no arroz aqui em Santa Catarina. Algumas lavouras poderão ter mínimas abaixo de 13, 14 graus ao longo dessa semana. É uma temperatura no limite de ter ou não algum problema. Aqui o Nordeste, para amanhã, segunda-feira, chuvas mais espalhadas no centro-sul do Maranhão, quase todo o Piauí, da altura aqui mais ou menos do centro do Piauí para o sul. Nessa região aqui pode ter chuva forte, algum temporal forte, alguma chuva volumosa em pouco tempo, chuvas boas aqui nessas áreas de lavoura. Na quase metade oeste da Bahia, finalmente tem algumas pancadas de chuva. Nessa região aqui até teve alguma chuva, se não me engano, na sexta ou sábado. Mas na segunda-feira, toda essa faixa aqui da Bahia, nada ou quase nada em termos de chuva. Na Chapada Diamantina, alguma coisinha isolada. No sul da Bahia também, alguma chuva mais no litoral. A área de Vitória da Conquista não se espera muita coisa não, mais nebulosidade do que chuva. Pega todo o litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e assim vai. Toda essa faixa aqui com sol, nuvens e chuva. Um pouquinho mais significativo aqui na parte leste da Paraíba, litoral de Pernambuco. No extremo oeste do Pernambuco também termos alguma pancada bem isolada. Geralmente esses tons de cinza é mais nuvens do que chuva.
No agreste, no semiárido do Nordeste, continua com tempo seco nessa segunda-feira. No Ceará, alguma chuva na metade norte e em alguns pontos aqui do sul do Ceará. Então, dos estados do Nordeste, o centro-sul do Maranhão, centro-sul do Piauí e oeste da Bahia é que terão uma situação mais favorável para umas boas pancadas de chuva, com risco de algum temporal que possa trazer algum transtorno aqui no centro do Piauí. E pega aqui também aqui os nossos vizinhos, Tocantins e Goiás. Para a soma dos próximos 4 dias, tu vê que até aparece algumas áreas com alguma chuvinha isolada aqui entre essa parte mais seca do Nordeste. Alguma coisa aqui no norte da Bahia, alguma chuvinha isolada aqui na região de Irecê, provavelmente ali entre quarta ou quinta-feira. No litoral do Nordeste continua com sol, nuvens e chuva alternados, pegando desde aqui da região do Ceará até a Bahia, um pouquinho mais intenso aqui na região de São Luís. Avança um pouquinho a chuva aqui para o norte do Maranhão, um pouquinho a coisa aqui no norte do Piauí, pega a região de Teresina, com talvez algumas pancadas boas de chuva. Aqui no Ceará melhora um pouquinho a chuva, mais aqui no sul e no norte do estado. No Rio Grande do Norte fica mais na parte leste, em direção aqui ao litoral. Paraíba também mais o leste e alguma coisinha aqui no extremo oeste. O Pernambuco até aparece uma chuva melhor no extremo oeste do estado, alguma coisinha aqui no semiárido e mais aqui na parte leste de Pernambuco. Mas pelo menos está indicando que dentro dessa área de cinza aqui pode ter mais nebulosidade e alguma chuva isolada até quinta-feira. E nessa região aqui, bons volumes de chuva até quinta-feira. Vão ajudar bastante as lavouras e pastagens da região. Seja milho, soja, mandioca, algodão, o que for, vai ter uma situação um pouco melhor. Pode até atrapalhar um pouquinho a parte de algum tratamento. Ficar um pouquinho de olho nesse sentido. A anomalia para os próximos 10 dias. Como podem ver, essa faixa aqui do Nordeste até o final de dezembro está com uma situação melhor em termos de chuva. Até melhora um pouquinho aqui no oeste do Pernambuco, extremo oeste da Paraíba. De normal, acima da média nessa faixa. A Bahia é que continua dentro dessa grande faixa aqui que pega a Chapada Diamantina, do centro da Bahia para o litoral, a chuva dá uma reduzida. Melhora um pouquinho aqui no extremo norte da Bahia, um pouco acima de Irecê em direção a Pernambuco, a divisa com Pernambuco, melhora aqui toda a divisa com o Piauí e toda essa parte aqui, metade oeste da Bahia, tem uma situação melhor em termos de chuva nos próximos dias. O Piauí, de Teresina para baixo, também uma situação boa. Dá uma melhorada aqui na parte oeste e sul do Ceará. O Rio Grande do Norte, boa parte do Ceará e a parte norte do Maranhão é onde chove menos, juntamente aqui com essa área da Bahia. Nessas áreas aqui do interior do Nordeste, pegando Tocantins e Goiás, a situação melhora até o final de dezembro. Vai ser um amanhecer agradável nessas áreas serranas aqui da Paraíba e Pernambuco. Garanhuns aqui pode ter mínimas de 16, 18 graus. Vitória da Conquista entre 15 e 18. Aqui na Chapada Diamantina entre 12 e 16 graus, dependendo do local. Mas boa parte do Nordeste é aquele calor normal, de 23 a 27 graus de mínima. E as máximas também. Nessas áreas onde tem mais instabilidade, não passam muito de 26 a 30 graus. Nessa área aqui onde tem menos instabilidade, pode ficar de 34 a 38 graus. E no litoral, por causa do vento que vem do mar, não passa muito de 29, 32 graus. Aqui para o país, na segunda-feira, o Nordeste a gente já não fala mais. Então, o norte do país, o Amazonas, tem chuvas normais da época, algumas pancadas mais fortes aqui no Acre. Rondônia também tem alguma chuva mais isolada, um pouquinho melhor aqui perto do Mato Grosso. Continua com uma certa irregularidade, vem atrapalhando bastante a parte das culturas como soja, algodão, girassol, nessa região aqui, pela chuva bastante irregular. Melhora um pouco aqui no Mato Grosso, principalmente do centro para o leste do Mato Grosso, com pancadas de chuva, só que nessas áreas, a parte norte aqui, são chuvas irregulares. Pode chover 5, 10, 15 milímetros num canto, quase nada ou nada no outro, mas pelo menos está indicando a possibilidade de chuva em todo o estado, principalmente à tarde e noite, eventualmente de manhã.
Dá uma boa área de chuva aqui na metade norte de Goiás, na metade sul de Tocantins, um pouco menos aqui na parte norte do Tocantins, vai avançando, diminui um pouco a chuva aqui na parte sul de Goiás. O Mato Grosso do Sul, chuva irregular, mas pelo menos está indicando todas as regiões com alguma chuva. A Bolívia também com chuvas irregulares aqui próximo ao Paraguai e aqui ao Pantanal. Melhora um pouco nessa parte mais no interior do país, em direção aos Andes. O Pantanal continua com chuva muito irregular, preocupa bastante. Nós já estamos indo para janeiro e até agora nada de boa chuva na região. São Paulo, a metade norte e oeste do estado, chuvas muito irregulares. Muitas áreas dessa grande região aqui de São Paulo poderão passar com pouca chuva. O extremo oeste de São Paulo um pouquinho melhor. E como a gente falou ali, pode ter alguma chuva forte aqui no leste de São Paulo, incluindo a capital paulista, com algum risco de transtorno maior do que o normal, especialmente a Baixada Santista. O Rio de Janeiro, boa parte dele com tempo bom e calor. Assim o Espírito Santo com pancadas isoladas de chuva. Aqui a região de Minas, temos chuvas assim na metade norte do estado, mais algumas pancadas mais significativas no norte e noroeste de Minas, alguma coisinha isolada no Triângulo Mineiro e pouca coisa no centro-sul. De BH para baixo, a chuva é bem irregular. Aqui o acumulado até quinta-feira. Como pode ver, tem uma faixa grande aqui de chuva com volumes bons. Bons volumes no Amazonas, aqui no Acre, Rondônia. No Mato Grosso como um todo dá uma melhorada, principalmente na metade sul, metade leste, região de Primavera do Leste, Cuiabá, Cáceres, outras regiões aqui, Sinop também. Então dá uma melhorada nas lavouras. Atrapalha para quem quer fazer tratamento. De repente concentrar mais no período da manhã, que de tarde geralmente tem mais pancadas de chuva, mas é bem possível que a pessoa, em alguns casos, tenha uma dificuldade maior. Deu um intervalo vê que vai dar um intervalo de 2, 3, 4 horas, é melhor fazer do que deixar a praga ou a doença continuar o seu andamento. No Tocantins tem condições de chuva bem mais volumosas até quarta-feira, até quinta-feira, boa parte de Goiás. Minas Gerais dá uma melhorada aqui no leste de Minas, pode ter chuva volumosa, algum transtorno pontual. Continua o extremo nordeste de Minas com pouca chuva. E boa parte da área central de Minas, incluindo BH, pode ter umas boas pancadas. O Rio volta a ter algum risco de chuva forte, provavelmente terça, quarta ou quinta-feira, um desses 3 dias aqui, algum problema, seja na capital ou na Serra Fluminense e também na parte norte do Rio. Assim como a parte centro-sul do Espírito Santo pode ter alguma chuva forte aqui próximo ao litoral. Na parte norte, chuva mais fraca e irregular. Aqui no norte do Paraguai, na região do Chaco, pouca chuva, assim como o extremo norte da Argentina, algumas pancadas boas. Em termos de anomalia, boa parte dessa área de verde aqui do país, finalmente com chuvas mais altas do que o normal até o final do mês. Mas notícia muito boa para Rondônia, para Mato Grosso, Goiás, Tocantins, aqui nessa parte do Nordeste. Minas Gerais pode ter volumes grandes de chuva até o final do mês. Cuidado com os transtornos pontuais. Está indicando chuva forte nessa região aqui no período de Natal. Então bastante cuidado, que pode ter aqueles problemas tradicionais de alagamentos em várias cidades, com deslizamento, enfim. Nessa área aqui de Minas tem que ter bastante cuidado com excesso de chuva. Já no centro-sul de praticamente boa parte do Mato Grosso do Sul, uma boa parte de São Paulo e aqui o sul, chuvas abaixo do normal, significa mais dias com tempo seco. Amanhã mínima no país, de maneira geral, seguindo o comportamento normal, na imensa maior parte do território brasileiro, de 22 a 27 graus de mínimas. Nessas áreas de tons mais em azul, onde fica mais fresquinho. Aqui na Serra da Mantiqueira pode ter locais abaixo de 10 e fica mais frio aqui do sudoeste do Paraná, boa parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai. Nessa região aqui, vamos ter um amanhecer mais frio nessa segunda-feira. E à noite também. À noite as temperaturas estarão mais baixas nessas áreas aqui do Paraná e Santa Catarina. É uma massa de ar frio que está entrando aqui no sul do país. As máximas, como podem ver, ficam comportadas. Aonde a chuva aparece mais, nessa grande área aqui, as máximas vão ficar entre 28 e 32 graus. Bastante comportado. Calor mais forte nessa área aqui do Nordeste, aqui do Mato Grosso do Sul, sul e sudoeste e sul do Mato Grosso, mas reduzindo, né? E interior de São Paulo, Triângulo Mineiro. Nessa área aqui
do mapa que pega um pedacinho do Mato Grosso, boa parte do Mato Grosso do Sul, uma boa parte de São Paulo, Triângulo Mineiro, extremo sul de Goiás, podem ter máximas aí de 33 a 37 graus. Aqui na região do Rio de Janeiro, capital, pode ter máximas de 35 a 37 graus, vai fazer calor. Aqui no sul dá uma boa refrescada, como vocês podem ver. Nos próximos dias também vai refrescar bem esse lado aqui, principalmente eu acho que ali entre terça, quarta e quinta, nós vamos ter tardes não tão quentes nessa área, o calor ficando mais concentrado aqui. Aqui a projeção para os próximos 10 dias na temperatura média do país. Como podem ver, nessa área aqui fica um pouco mais quente que o normal, mais fresco aqui na parte do centro-sul, algumas áreas aqui do nordeste, principalmente essa região aqui onde tem mais chuva, e de maneira geral, vamos dizer assim, tem mais áreas de normal abaixo da média do que acima da média no Brasil. E aqui no Cone Sul, como a gente já tinha falado. E aqui lembrando do canal, né? Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Atingimos 16 mil, pouco mais de 16.100 e alguma coisa inscritos. Quem sabe no próximo domingo a gente já esteja na casa dos 17 mil e uns quebradinhos. Então agradeço a todos a confiança, vamos nos acompanhando, a gente vai dando os avisos, sempre tendo a seriedade de não assustar, não dar aviso desnecessário, de não alarmar a população, a não ser quando realmente tiver alguma coisa que justifique. Então, aviso é quando vem algo fora do padrão. Avisar que vai dar um temporal, avisar que vai dar uma trovada forte, é como se diz, é chover no molhado. Isso fica dentro da previsão do dia a dia que nós temos nas diversas rádios que eu e o Peter fazemos. Então acompanhe o nosso canal e quando não tiver nenhum aviso de ciclone, de temporal, disso, daquilo, é porque na nossa visão não há necessidade. Se os outros avisaram ou não, cobrem dos outros. Cobre o que for justo da gente. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, até segunda-feira.